Olá e bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, para ser sincero, dá um nó na nossa lógica cotidiana. Recebemos um material teológico bem denso sobre a salvação pela fé, que é um dos pilares do cristianismo, né? E o que me chamou a atenção é que ele propõe um sistema que, vai na contramão de tudo que a gente vive. No trabalho, nos estudos, na vida, a regra é clara. Você se esforça, você ganha. Mérito e recompensa. Mas o que esses textos dizem é que a coisa mais importante de todas, a salvação, funciona de um jeito completamente oposto. É um presente. Então, a nossa missão hoje é tentar resolver esse quebra-cabeça. Como algo pode ser um presente, de graça e, ao mesmo tempo, transformar tudo na vida de alguém. É exatamente esse o paradoxo central. E é um paradoxo que, uma vez que a gente começa a entender a estrutura por trás dele, nossa, muda completamente a perspectiva. O material que a gente recebeu não é um manual de como ser salvo, sabe? É mais como a planta baixa de uma ideia revolucionária. E para entender essa planta, a gente tem que começar pela fundação, pelo conceito que sustenta todo o resto, que é a graça. Boa. Então vamos começar por aí, porque essa palavra graça a gente ouve bastante, mas parece meio abstrata, né? No dia a dia nada é de graça. Se alguém te oferece algo muito bom sem pedir nada em troca, a primeira reação é desconfiar. Então, quando os textos dizem que a salvação vem pela graça, o que isso de fato significa? O material já joga na mesa logo de cara um versículo que parece ser a chave de tudo, de Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa é a declaração de tese de todo o argumento. A definição de graça que o material trabalha é o favor de Deus que a gente não merece. Pensa assim. Misericórdia é não receber o castigo que a gente merece. Graça é receber a bênção que a gente não merece. O ponto crucial e que o texto de Romanos 5,8, também citado deixa explícito, é a origem disso. Diz lá, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Peraí, essa parte final é que pega. Sendo nós ainda pecadores. Não é que a gente se arrumou, melhorou o comportamento e aí Deus falou, ok, agora vocês merecem ajuda. O ato acontece no nosso pior momento. Isso. E isso vai contra qualquer lógica de merecimento. Exatamente. A iniciativa é 100% divina e unilateral. Não é uma reação a algo bom que a gente fez. É uma ação que parte de Deus apesar do que somos. E aquele versículo de Efésios que você citou, o material faz uma espécie de dissecação dele em 5 partes que deixam isso muito, muito claro. Primeira fonte, a graça de Deus. É de onde tudo vem. Segundo, o meio. A fé é o canal, sabe? A mão estendida para receber o presente. E o terceiro ponto, a natureza. É o que você falou sobre ser um presente. O texto usa a palavra dom. Sim, um dom de Deus. A palavra grega no original é doron, que significa especificamente um presente, algo dado livremente, sem nenhuma obrigação ou expectativa de pagamento. Se você precisa pagar por um presente, por definição, ele deixa de ser um presente, vira uma transação comercial. A quarta parte é a exclusão, que é taxativa, não de obras. Isso tira qualquer possibilidade da gente achar que nosso esforço contribuiu de alguma forma para a compra desse presente. E por fim, o propósito. Para que ninguém se glorie. Ou seja, para que ninguém possa bater no peito e dizer, eu consegui por mérito próprio. A glória fica toda com quem deu o presente. Precisamente. A estrutura do versículo é construída para fechar todas as portas para o orgulho humano e deixar uma única porta aberta, a da gratidão a Deus. Ok, a lógica da estrutura é clara. É um sistema fechado que se baseia nesse presente merecido. Mas é aí que a minha cabeça, e imagino que a de muita gente, começa a dar um nó. Eu não consigo evitar o pensamento. Tá, mas e todo o esforço para ser uma pessoa boa? Ajudar os outros, ser honesto? Nada disso entra na conta? Parece errado. Essa é a objeção mais natural e mais importante que existe. É o nosso software de mérito tentando rodar num sistema operacional de graça.
E o material responde a isso de forma muito direta, dizendo que a gente geralmente erra não por ignorar as obras, mas por colocá-las no lugar errado da equação. A questão toda é sobre a ordem correta das coisas. E para explicar essa ordem, eles usam uma analogia que eu achei sensacional, porque ela resolve a questão de um jeito muito visual. A frase é: uma árvore não produz frutos para se tornar uma árvore. Ela produz frutos porque já é uma árvore. Essa analogia é perfeita. Ela captura a essência da doutrina. Uma pessoa não faz boas obras para se tornar salva. Uma pessoa faz boas obras porque foi salva. A sequência que o material apresenta é muito lógica. Primeiro, a graça de Deus é oferecida. Segundo, essa graça é recebida pela fé. Terceiro, o resultado imediato da fé é a salvação, uma nova identidade. E só então, em quarto lugar, como consequência natural e inevitável dessa nova identidade, vêm as obras. Elas são o fruto, não a raiz, a evidência, não a causa. Então, se a gente usa essa analogia da árvore, quer dizer que se vemos alguém que se diz cristão, mas a vida dessa pessoa não tem fruto nenhum, nenhuma mudança, nenhuma boa obra, o material sugere que não cabe a nós julgar a salvação da pessoa, mas é justo questionar se a raiz, a fé, é genuína. É uma leitura justa do que é apresentado. É exatamente o ponto que o livro de Tiago, na Bíblia, levanta e que o material faz questão de harmonizar. Tiago 2,17 diz: a fé, se não tiver obras, por si só está morta. À primeira vista, parece contradizer tudo o que a gente falou, mas não contradiz, complementa. Tiago não está dizendo que as obras são a causa da salvação. Ele está dizendo que uma fé que não gera nenhuma transformação, que não produz o fruto das obras, provavelmente não é uma fé viva de verdade. É como ter uma macieira no quintal que nunca dá maçãs. Você tem o direito de questionar se aquela árvore está viva e saudável. As obras são o diagnóstico da saúde da fé. Isso faz muito sentido. Resolve essa tensão. As obras não te salvam, mas elas mostram para você e para o mundo que você foi salvo. Isso nos leva para um ponto que agora me parece o mais importante de todos. O que exatamente é essa fé? Porque a gente usa essa palavra, crer, de formas tão banais, né? Eu creio que vai chover, eu creio no meu time. O material dá um choque de realidade com outra citação de Tiago, que diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Isso é forte. Deixa claro que a fé que salva é muito mais do que só concordar com uma lista de fatos. Exatamente, essa passagem de Tiago é a grande divisora de águas. Ela nos força a ir além de uma crença superficial. O material, então, resgata a definição teológica clássica que divide a fé salvadora em 3 componentes essenciais que precisam coexistir. O primeiro é a notícia, em latim. É o conhecimento, o conteúdo. Você precisa saber os fatos básicos do Evangelho. Quem é Jesus, o que ele fez na cruz, o significado da ressurreição. É informação. Ok. A parte intelectual. Eu sei a história. Isso. O segundo componente é o assenso, o assentimento. É a sua convicção de que esses fatos são verdadeiros. Não é apenas uma história interessante, tipo mitologia grega, mas a verdade histórica e espiritual. E é aqui, segundo o texto, que os demônios de Tiago param. Eles têm notícia, eles sabem perfeitamente quem Jesus é, e eles têm assensos, eles sabem que é tudo verdade, e por isso tremem. Mas falta o terceiro elemento, que é o que transforma tudo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo visualizar isso. Notícia e assenso é como ler a biografia de um cirurgião genial e acreditar em cada palavra. Você sabe quem ele é, você concorda que ele é o melhor do mundo. Mas o terceiro componente seria o quê? A fidúcia. Confiança pessoal e entrega. Usando a sua analogia, a fidúcia é o ato de deitar na mesa de operação e confiar sua vida nas mãos daquele cirurgião. É quando o conhecimento sobre ele se torna uma confiança nele. É o passo de descansar todo o peso da sua salvação na obra que Cristo fez, e não em você mesmo. É aqui que a fé deixa de ser uma informação e se torna um relacionamento. O material também conecta isso diretamente ao arrependimento, que vem do grego metanoia.
uma mudança de mente, de direção. Fé e arrependimento são as duas faces da mesma moeda. Você se afasta do seu caminho de autossuficiência e pecado, que é o arrependimento, e se volta para confiar em Cristo, que é a fé. Imagino que ela precise se manifestar de alguma forma no mundo real. E é aí que o material fala sobre a confissão. Exato. Uma fé interna genuína inevitavelmente transborda para uma expressão externa. A referência-chave aqui é Romanos 10, 9 e 10, que conecta crer no coração com confessar com a boca. A confissão pública é vista como a primeira e mais fundamental boa obra que brota da fé. E o que significa confessar nesse contexto? É só dizer, eu sou cristão? É bem mais profundo. O que é fascinante, e o material destaca isso, é a origem da palavra grega para confessar, homologel, é a junção de homo, que significa mesmo, e logel, falar. Literalmente, significa dizer a mesma coisa. Confessar Jesus como Senhor é concordar com Deus, é dizer a mesma coisa que Deus diz sobre quem Jesus é alinhar a sua verdade pessoal com a verdade divina, publicamente. Não é só um ato verbal, é uma declaração de lealdade, de que você agora pertence a Ele. Uma declaração de lealdade, gostei disso. E essa declaração dá início a uma jornada, não é um ponto final. Único e isolado. O material descreve a salvação em 3 tempos verbais para ilustrar essa jornada contínua. Primeiro, a justificação, que é o tempo passado. No momento em que cremos, somos declarados legalmente justos diante de Deus. É um status que recebemos. Segundo, a santificação, no tempo presente. É o processo de, dia após dia, sermos transformados e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. É o treinamento. E terceiro, a glorificação, no tempo futuro. É a conclusão de tudo quando seremos plenamente libertos do pecado e conformados à imagem de Cristo. Entendi. Não é um evento único e pronto. É como se, no momento da fé, a pessoa recebesse um status legal novo, uma cidadania, e aí entrasse num programa de treinamento que dura a vida toda, esperando pela formatura final. É uma visão bem mais dinâmica. Exatamente. E a fé, a fidúcia, é o combustível que move a pessoa através dessas 3 fases. É a confiança contínua na obra de Deus. Ok. Se tudo isso que a gente discutiu é verdade, se a salvação é esse presente gratuito, recebido por uma fé que é uma entrega total e se não depende do meu desempenho. Isso me leva a uma última pergunta que parece a conclusão lógica, mas também meio perigosa de se fazer. Então, é possível ter certeza absoluta da salvação? Isso não soa como o cúmulo da arrogância? Alguém dizer, eu sei que estou salvo, garantido? Essa preocupação com a arrogância é muito válida e o material a encara de frente. A resposta, segundo a perspectiva apresentada, é que a certeza não só é possível, como é o resultado esperado de se confiar nas promessas de Deus. A chave é entender onde essa certeza está ancorada. Ela não está ancorada nos nossos sentimentos, que mudam a cada 5 minutos, não está nas nossas circunstâncias e, o mais importante, não está nas nossas obras. Se a nossa certeza dependesse do nosso desempenho, nós viveríamos em constante ansiedade, sempre nos perguntando, será que eu fiz o suficiente hoje? Será que a minha performance foi boa o bastante? Seria uma tortura. Faz sentido. Então, se a base não sou eu, qual é? A base é totalmente externa a nós, ela se firma em 2 coisas segundo o material. Primeiro, na obra consumada de Cristo na cruz, que é um fato histórico e completo. Segundo, na fidelidade da palavra de Deus, que promete a salvação a quem crê. O texto cita versículos muito diretos, como 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. O autor não diz para vocês acharem ou terem esperança, ele diz para saberdes. Ou João 10,28, quando Jesus diz sobre suas ovelhas, ninguém as arrebatará da minha mão. A segurança não está na força com que a ovelha se agarra ao pastor, mas na força com que o pastor segura a ovelha. Mas e o risco da presunção? Como diferenciar essa certeza bíblica daquela atitude de tô salvo, tenho meu passaporte para o céu, então posso viver de qualquer jeito? A distinção é crucial e está no fruto que cada uma produz.
A presunção arrogante leva licença à negligência espiritual. É a atitude de quem pensa que enganou o sistema. A verdadeira certeza bíblica, por ser baseada na graça imerecida, produz o oposto: humildade profunda e uma gratidão avassaladora. Se você entende que recebeu um presente de valor infinito sem merecer absolutamente nada, a sua reação não é de orgulho, mas de um desejo genuíno de viver de uma forma que honre quem te deu esse presente. A certeza não leva à libertinagem, mas ao amor e à devoção. É uma segurança que traz paz e motivação, não arrogância. Uau! Ok, vamos juntar as peças do quebra-cabeça que a gente montou. O que essa análise nos mostrou é que, nesta visão teológica, a salvação vira de cabeça para baixo a nossa lógica de mérito. Ela é um presente oferecido pela graça de Deus, algo que não podemos comprar ou merecer. A forma de receber esse presente é a fé, que é muito mais do que concordar com fatos. É uma entrega, uma confiança pessoal em Cristo. As boas obras não são o pagamento pelo presente, mas a nossa reação de alegria e gratidão, o fruto que mostra que a árvore está viva. E essa fé se manifesta em uma declaração de lealdade, em uma jornada de transformação que dura a vida inteira. É uma ótima síntese. E isso nos deixa com um pensamento final para a reflexão que o próprio material sugere. Se a fé não é só aquele evento inicial, deitar na mesa de operação, mas um ato contínuo e diário de confiar no cirurgião durante todo o processo de recuperação e vida nova, fica uma questão. Como essa perspectiva de uma confiança diária e ativa pode mudar a maneira como alguém encara os desafios, as alegrias e, principalmente, as incertezas de cada dia? Não como um problema a ser resolvido sozinho, mas como mais uma oportunidade de exercer essa confiança.